A mulher, ela começa na menopausa a ter sinais e sintomas de insônia, o pensamento dela diminui, de manhã ela acorda com sudorese, muito suor, a vagina deixa de ficar lubrificada, tem dispareunia, que é dor no momento da relação, e tudo isso daí confunde a cabeça da mulher, né? E obviamente também causa tristeza, depressão, flutuações hormonais, as coisas pioram, ela não entende por que a circunferência abdominal dela está aumentando, ela não entende que mesmo treinando, fazendo exercício, ela continua engordando. Então o que ela precisa? Ela precisa de um diagnóstico correto, porque a deficiência dela é hormonal. O ovário dela parou de produzir testosterona, estrógeno, estradiol, progesterona. A suprarrenal dela também parou de produzir a testosterona. Ela não precisa de um ET. Ela precisa de algo que ela tinha e agora ela não tem. É simples de entender. Até uma criança de, 5 anos vai saber, sabe? Olá, como vai você? Tudo bem? Dando sequência nessa palestra, essa palestra ela foi realizada, acho que foi em 2017, em um evento do Conrado Adolfo, aqui em São Paulo, e para falar sobre alta performance, né, humana. O que acontece? Foi uma palestra que foi feita aqui em São Paulo, se eu não me engano, acho que no Sheraton, né, no Hotel Sheraton. Então, olha só, qual que é a problemática aqui? Para resumir essa palestra, né? O que te interessa com relação a essa palestra? O que te interessa com relação a esse conteúdo aqui? Se você tem hipotireoidismo ou se você tem menopausa. Você tem que saber o seguinte. O hipotireoidismo, ele não pode, na maioria dos casos, ser tratado apenas com Puran, T4, Levoide ou Tirox. O hipotireoidismo, normalmente, 60% das mulheres vai ter dificuldade de transformar T4 em T3. Guarda isso daí. Como assim, doutor? É assim, ó, existe uma enzima deiodinase tipo 2, que ela está presente mais no fígado e também no intestino. E essa enzima é responsável em converter T4 em T3. Lembre-se, o medicamento que você toma, para ele fazer efeito, vai precisar dessas enzimas D2 e D1 que fica no fígado e no intestino. Porque a maioria do T3 que é produzido pela própria tireoide é consumido na tireoide. E quando você recebe o seu Puran, o teu Levoide, o Tirox, né, e não faz uma desintoxicação, ou pelo menos e não resolve o problema da sua disbiose, ou da esteatose hepática, ou da intoxicação no corpo, né? Isso tem uma forma de se resolver com suplementos, com suplementação, né? E com alimentação anti-inflamatória e outras coisas que eu vou falar aqui depois. Quando você não olha e só dá medicamento, possivelmente você não vai converter T4 em T3. Então, qual que é a questão aqui? Não se trata hoje apenas a tireoide, né? Na realidade, nunca deveria ter sido assim. Você precisa tratar o paciente como um todo, né? Então, não adianta você ter um carro com radiador ruim, um motor ruim, você vai lá e resolve só o radiador. Não adianta você ter um carro que você vai viajar e esse carro tem problema em vários lugares e resolve um problema. Não adianta, não é assim que funciona na vida e nunca funcionou para o ser humano também. Você tem que resolver todos os aspectos, ok? Senão você está fazendo um tratamento incompleto. Do ponto de vista de hipotireoidismo, eu vejo muitas mulheres, né? Eu acompanho há mais de 10 anos mulheres que sofrem com hipotireoidismo, acompanho e trato no meu consultório, mulheres que depois dos 40 anos, né, começaram a perder a qualidade de vida, mesmo tomando Puran, T4 e o Tirox, e ninguém até então disseram para ela que, olha, você não está tomando um hormônio, você está tomando um pró-hormônio, porque o T4 não é hormônio, nosso corpo não tem receptor para T4. Né? Então, é como se eu estivesse te dando um cheque, mas você tem que ter dinheiro. Né? Quando eu dou um cheque, eu não tenho que ter dinheiro na conta para
esse cheque converter lá no banco em dinheiro? Então, no nosso organismo, quando eu dou T4, você tem que ter um cenário bioquímico favorável para transformar o T4 em T3. É como se eu tivesse que ter um saldo, uma configuração de um cenário bioquímico. Quando eu falo cenário bioquímico, é o teu sangue, tá? Uma configuração, por exemplo, eu tenho que ter ferro maior do que 70, eu tenho que ter selênio, eu tenho que ter zinco, né? Eu tenho que ter vitamina D, uma quantidade adequada de melatonina, eu tenho que analisar outros fatores, né? Porque senão eu não vou converter essa substância. Então, muitas mulheres iniciam o tratamento, no começo até tem efeito, né? Eu falo esse tratamento único, né? Com Puran, o médico ele vai tratar a tireoide, mas ele esquece de tratar o todo. Não é que ele esquece, né? A maioria só foca na tireoide porque treinou para tratar a tireoide, ok? Aí tem a questão da menopausa. A mulher ela já vem com hipotireoidismo, na maioria das vezes o hipotireoidismo vem primeiro do que a menopausa. Essa mulher já está com uma qualidade de vida péssima, unhas frágeis, cabelos quebradiços, dificuldade para emagrecer, facilidade para engordar, tem mais frio do que as outras pessoas, ela tem mais lentidão no trato gastrointestinal, então ela tem esofagite, ela tem refluxo, ela tem também flatulência, o abdômen dela está inchado, o rosto dela fica mais inchado, tá? Por conta da deficiência T3, ela tem uma memória, a memória dela já não é mais a mesma, ela já vem com tudo isso. Por quê? Porque ela está com deficiência de T3 na célula, ela tem um colesterol alto também, na maioria das vezes tratando há muito tempo, tá? E o médico não olhou a tireoide. Enfim, primeiro ponto é, o remédio que eu estou dando, ele é incompleto se for só Puran, Levode ou qualquer medicamento sintético. A reposição hormonal para tireoide, você precisa saber, uma coisa é certa, ela está incompleta na maioria das vezes se você não tiver um estilo de vida adequado, se você não tiver tratando o teu intestino, né, o teu microbioma intestinal, se você não estiver resolvendo problemas de desintoxicação hepática e se você tiver um desequilíbrio do seu cenário bioquímico, vai chegar um ponto que você vai estar tomando esses medicamentos para o hipotireoidismo e ele não vai estar se convertendo em T3 e você vai sentir que tudo como se estivesse lá no início, né, como se estivesse tomando água. Anotou isso daí? Em relação a isso, depois disso, você tem também um outro ponto, né? Começa a menopausa. Imagina, somada a tudo isso, aí vem a menopausa. A menopausa, ela vem com deficiência, você começa a ter as irregularidades menstrual, você começa a ficar com a vagina seca, você começa a tomar, por conta da infecção, né, urinária de repetição, você começa a ter que tomar macrodantina e aí começa a tomar pro resto da vida, porque todo mês você tem infecção urinária, vagina seca, infecção urinária, queda da libido, aí você começa a engordar, você nota que a tua composição corporal está mudando, está ficando muito mais flácida, cheia de estria, você nota que a tua qualidade de vida piorou. Aí aqui está o grande problema que eu quero que você anote. Aí você começa a estudar, começa a ver, começa a ir a algum médico e ele oferece para você tibolona, né? Então, assim, o que é tibolona? Tibolona é um ET, você vai diminuir apenas os sintomas, você nunca produziu tibolona. A questão aqui é o seguinte, a maioria dos medicamentos, a maioria da terapia médica, hormonal, ela é sintética. Ela é feita por hormônios não naturais, ela é feita por hormônio sintético, produzido pela indústria farmacêutica. Tá? Para algumas pessoas, a maioria delas vai ter um efeito ruim no corpo, né? Ela vai engordar, ela vai ter vários problemas com a terapia hormonal na menopausa. Só que o grande detalhe aqui é que você precisa saber que existem outras formas de tratamento através de hormônios isomoleculares. O que são hormônios isomoleculares? São hormônios que
foram produzidos, é muito parecido com a estrutura molecular, muito parecido com os hormônios que você produzia. Então, olha só, o teu ovário deixou de produzir estradiol, estriol, progesterona, tá? Você teve uma queda de testosterona, né? Até hoje você nunca teve problema com esses hormônios. Se você inicia uma terapia de reposição hormonal e coloca outros hormônios diferentes daqueles que você tinha, o teu organismo, na maioria das vezes, pode ter uma chance muito grande de você ter uma certa rejeição e efeitos colaterais. Mas o grande detalhe aqui é o seguinte, é que a mídia ou talvez os colegas tratam isso como se fosse para todos os hormônios, né? Existem hormônios isomoleculares que basicamente é a continuação dos hormônios que você já tinha. Então, uma grande parte das mulheres irão se beneficiar desses hormônios isomoleculares, tá? Mas, obviamente, o corpo humano, o ser humano, ele precisa sempre de um olhar médico atento, com uma visão de girafa que consegue ver todo o ecossistema, né? Sem essa coisa do olhar de formiga, que consegue ver só a folha da floresta. Você precisa, a folha da árvore, você precisa na medicina ter um olhar de girafa para ver, detalhe, girafa em cima do morro. Para ver todo o ecossistema. Essa visão holística, essa visão mais aprimorada, essa visão do todo, vai fazer basicamente a total diferença entre um tratamento bem sucedido, tanto para o hipotireoidismo como para a menopausa, tá? Porque você viu que tem alguns detalhezinhos aqui, né? E o médico que entende desses detalhes, tá? Só para você ter uma ideia, para você iniciar uma terapia de reposição hormonal, você precisa primeiro cuidar de outras coisas antes, né? Você não pode iniciar uma terapia de reposição hormonal sem ver como é que está o todo, né? Você vê como é que está o endométrio da mulher, sem ver como é que está o intestino, o fígado e outras condições, né? Essa mulher é sedentária, tá? O histórico dessa mulher. Enfim, é necessário um trabalho muito mais aprimorado para você fazer esse tratamento. Então, como é que a gente vai continuar aqui a nossa conversa? A nossa conversa aqui é o seguinte, aqui embaixo tem um botão, tá? Se tudo que eu falei aqui fez sentido para você, né, e você acha que quer aprofundar mais um pouquinho, se você quer aprofundar mais um pouquinho, se você quer um tratamento um pouco mais personalizado, se você quer entender essa nova forma da visão da medicina que cresceu, né? Basicamente é uma visão fisiológica, né? Que vários colegas optaram, né, por entender o todo do paciente. Alguns chamam de medicina integrativa, outros de medicina preventiva, não importa. O que importa não é o nome que se dá para a medicina, o que importa é a visão holística que todo médico, na minha opinião, deveria ter com relação ao paciente, para você não deixar escapar nada. Se tudo isso aqui fez sentido para você, eu sugiro que você clique nesse botão aqui, ok? Para que a gente possa estar enviando um formulário, um formulário de pré-anamnese, tá? Para a gente, a partir desse momento, aprofundar um pouquinho mais, né? Quem sabe a gente pode aqui, com toda a nossa equipe, ajudar um pouco mais esse momento difícil que normalmente muitas mulheres passam, tá? E também não só do hipotireoidismo, mas da menopausa, porque soma, né? Então fique tranquilo, tem solução para o teu caso, tem solução não só com produtos naturais, como também com hormônios mais isomoleculares, né? Hormônios muito parecidos com aquele que você produz, não um hormônio que na realidade é um ET, né? Eu nunca vi o ET, eu não sei você, né? Então, teu corpo nunca viu esses hormônios aí que normalmente passa na menopausa e, enfim, talvez isso daí que tenha complicado um pouco mais, tá? Então, se fez sentido para você, clica aqui, vamos bater um papo, conversa com a minha equipe, daí quem sabe a gente tem um encontro mais adiante, tá bom? Um grande abraço e até a próxima etapa.